Boa noite, querido irmão, querida irmã. Como está? Sempre temos, antes de começar a nossa meditação, o nosso estudo da noite, nós saudamos a si. Desse lado, sempre, graças a Deus, estamos bem. Temos achado ainda a graça do Senhor. Vamos a uma oração para começarmos com o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos neste momento pela vida e saúde que o Senhor nos concedeu durante o dia. Agradecemos por este momento que o Senhor nos concede para poder estudar a sua palavra. Venha, Senhor, encher-me de sabedoria e também encher de sabedoria aqueles que irão ouvir esta mensagem. Que o Espírito Santo possa os levar para te conhecer e para andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, te convido a seguir o nosso canal do Facebook. Te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber novos vídeos que a cada dia iremos lançar. Hoje estamos no 6º capítulo do livro Eventos Finais, que diz o seguinte: o estilo de vida e as atividades do remanescente. Qual deve ser o estilo de nossa vida nestes últimos dias? O que é que devemos fazer? O que é que não devemos fazer? Deus tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere em toda a igreja. De maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Deus concedeu a cada um de nós habilidades. Deus concedeu a cada um de nós dons. E é preciso desenvolver essas atividades na Igreja do Senhor. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será advertido e o Senhor Jesus Cristo retornará à terra com poder e grande glória. Por toda parte existe a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam para as instituições e organizações obra da beneficência. Exime-se de contato com o mundo e seu coração se torna frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis. Morrem no seu coração o menor que deve ser dedicado somente a Deus e às pessoas. O maior problema é ficarmos aglomerados em um único sítio. A recomendação é sairmos para fora, sairmos falar com as pessoas, falar da palavra de Deus. Esta é a mensagem. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos poderes enfermos e o anúncio do Evangelho aos perdidos não devem ser deixados para comissões ou para a caridade organizada. Não deixe o serviço de caridade só para a organização. Você é membro da igreja, tem que fazer o trabalho, tem que evangelizar. Responsabilidade individual, esforço individual e sacrifício pessoal são exigências do Evangelho. Há um esforço individual que deve ser executada. Deve ser efetiva. Temos que trabalhar. Deixemos de sentar na igreja. Vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos trabalhar para o nosso Senhor.
porque em breve Jesus voltará. Cristo diz: mantenham-se ocupados até que eu volte. Jesus não disse para a gente sentar. Um dia fui alcançado com a palavra do Senhor e eu aceitei e fui batizado. Estou aqui a apresentar-vos a mensagem de Deus. Você que é irmão batizado, prega a palavra de Deus. Deixa de sentar na igreja. Deixa de criar confusões. Pregue a palavra de Deus. Deus nos deu esse dom. E Deus nos deu a cada um seu dom. Há quem tem dom de evangelizar. Há quem tem dom de cantar. Há quem tem dom de profecia. Há quem tem dom de cura. E Cristo deu esses dons para que possamos trabalhar para Ele. Não devemos sentar nas cadeiras esperando que Jesus volte. Se for assim, Jesus nunca irá voltar. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas até lá devemos nos manter ocupados. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente a segunda vinda dele. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Não devemos negligenciar as habilidades, as atividades atuais. Cristo declarou que, quando Ele vier, alguns de seu povo do advento estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e recolhendo o que foi ceifado ou trabalhando no moinho. Não é vontade de Deus que seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Tornemos nossa vida repleta de todas as boas obras que pudermos fazer. Devemos vigiar, devemos trabalhar, devemos orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Viva como se hoje fosse o último dia. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como se ele se apresenta. Labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã, consagre-se a Deus com os seus filhos. Não faça cálculos para meses ou anos. Eles não lhes pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado. Como se esse fosse o último dia de vocês na terra. Trabalhem para o Mestre durante horas e horas. Apresente a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados, conforme sua providência indique. Querido irmão, somos convidados a apresentar todos os nossos planos nas mãos de Deus. Ele irá nos indicar. Ele irá nos dirigir. Ele dará-nos resposta, que isto não, isto aqui sim. Vá a este sítio, vá a este lugar. Nós devemos deixar todos os planos ao nosso Deus. Devemos viver como se Cristo voltasse hoje. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio da observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele como o único verdadeiro e, pelo conhecimento dele, possamos ter a vida e paz.
nesses últimos dias, a vida dos remanescentes também deve ser dedicada a este dia. Observar o dia do sábado, como a lei manda. A lei dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, diz para lembrarmos do dia do sábado para santificar. Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, mas no 7º dia Ele descansou, abençoou e santificou. Portanto, 6 dias trabalhe, mas no 7º dia, nem tu, nem tua serva, nem teu boi, nem ninguém trabalhe na sua casa. Nesses últimos dias, devemos sim guardar este dia. Devemos observar este dia. Durante toda a semana, devemos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Não. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Não é só observar porque é o mandamento. Não, mas devemos buscar o espírito do sábado. Não pensar em nossos negócios, não pensar em nosso trabalho cotidiano, mas sim devemos estar ligados a Deus, buscando sua sabedoria, buscando sua bênção, buscando sua bênção, buscando o seu espírito e o descanso que nos é devido. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Devemos atender às nossas necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente aquele que negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Este é o verdadeiro espírito do sábado. Ajudar os necessitados. Ter caridade neste dia. E aqui uma advertência. Não será tido por inocente aquele que negligenciar em aliviar o sofrimento no sábado. Você encontrou alguém enfermo? Por favor, ajude neste dia. Você é médico, encontrou alguém ou foi chamado para alguém que alguém está doente? E você diz que não vou porque está na igreja, está guardando o sábado. Não! Vá, cuida da pessoa, salve a pessoa. Este é o verdadeiro espírito do sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem. E os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ter aliviada no sábado. Ou em um outro qualquer dia. Também, nesses últimos dias, há necessidade de sermos fiéis aos dízimos e às ofertas. Temos que ser fiéis aos dízimos e às ofertas. Nesses últimos dias, temos que dedicar à observância do sábado, temos que ser fiéis aos dízimos e às ofertas, temos que viver como se cada dia fosse o último dia. O dízimo é sagrado. Isso é óbvio. Não há discussão para isso. Reservado por Deus para si mesmo. Tem que ser trazido ao seu tesouro para ser empregado na manutenção dos obreiros do Evangelho. Esse é o trabalho. Leamos atentamente Malaquias 3 e vejamos o que diz o Senhor a respeito do dízimo. Leia, querido irmão, Malaquias capítulo 3, todo o capítulo, aí vai entender o verdadeiro propósito de Deus quanto aos dízimos e às ofertas. O Novo Testamento não dá novamente
a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambas e explica sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para se consagrarem a Ele e realizar, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberdade, ao fazer donativos e ofertas. Ele deseja que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Na verdade, quem nos concede é Deus. Quando devolvemos os dízimos e entregamos as ofertas, na verdade estamos a ser fiéis, estamos a dizer que o Senhor é que nos concede tudo. Nós não temos nada neste mundo. Ele nos dá. A caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em vida. Fomos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens para que o uso que fizermos deles possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Deus estuda a nossa capacidade. Se hoje somos pobres como nós somos agora, quem sabe, se calhar, Deus já testou a nossa capacidade. Quem sabe? Nesses últimos dias, meu querido irmão, seja fiel na entrega dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor, na casa do tesouro, para avanço da sua obra. Mas também temos, nos últimos dias, o povo de Deus deve dar valor à saúde. Foi-me mostrado que a reforma da saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo. Pergunto, irmão, se conhece a mensagem do terceiro anjo? Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no livro de Apocalipse, capítulo 14, nos versos 6 a 12, ali verá as 3 mensagens angélicas. Você irá perceber a mensagem do terceiro anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, este receberá a ira que é reservado para eles. Está intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Querido irmão, a mensagem que estamos a apresentar esta noite é muito forte. Se o irmão toma chá, na verdade, é prejudicial à saúde. O café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Não podemos colocar em pé de igualdade o chá, o café, o fumo,
o álcool com as carnes, os ovos que nós colocamos na mesa. Estes devem ser postos na frente, como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, estamos a falar de chá, café, sumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridas moderadamente, mas completamente rejeitados. Afaste-se, meu querido irmão, minha querida irmã, desses males. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercícios, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E assim se torna mais difícil resistir ao mal. Imagine, querido irmão, uma pessoa alcoolizada. Como é difícil pregar, como é difícil falar da palavra de Deus. Porque o álcool, o fumo, essas substâncias nocivas tomaram parte do corpo e da mente da pessoa. Somos aconselhados a deixar, não a consumir moderadamente, mas completamente deixar, complementarmente deixar à parte. Mas também, hoje, a vida do remanescente é voltar ao regime alimentar original de Deus. Querido irmão, vocês sabem o que Adão e Eva foram dados de comer lá no jardim? As ervas, as frutas, nozes. Hoje somos recomendados a voltar ao Éden. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão guardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando a breve vinda de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Querido irmão, deixa-me explicar essa parte de carne. É o desejo de Deus hoje levar a mim, levar a ti, irmão, irmã, ao Éden. A voltarmos a ter o regime alimentar do Éden. Pois este regime dá vigor à vida, dá vigor à saúde. Querido irmão, é difícil deixar de consumir carne, pois nós crescemos a comer. Mas se é tua vontade, querido irmão,
te aconselho, pouco a pouco, deixar este regime cárneo. Não deixe de uma maneira brusca. Não. Deixe pouco a pouco. Vai procurando alimentos para substituir. Pois também a carne, sim, tem nutrientes. Mas substitua a carne com os produtos, com a alimentação que tem mesmos nutrientes para poder ganhar saúde mental, física e espiritual. Para poder saber melhor discernir o bem e o mal. Mas também nesses últimos dias, não só isso, há necessidade de orarmos e jejuar. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Nosso líder é Deus, nosso líder é Jesus Cristo. Convidemos a Ele para nos guiar sempre. Nesses últimos dias devemos ter um culto familiar. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os seus filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Ensine, querido irmão, os seus filhos e as suas filhas a cantar, a memorizar a lei de Deus. Tenha culto familiar na sua casa. Não só isso, temos que ter cuidado ao se envolver com o mundo. Enquanto esta mensagem, a mensagem que está no Apocalipse capítulo 18, de 1 a 3, estiver soando, enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é a nossa verdadeira posição. Não devemos nos unir com as pessoas mundanas, para não ficarmos impregnados de sua influência, para que nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encarecermos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das supostas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e nos manter afastados deles. Temos que cantar músicas que elevam o nosso Criador. Devemos evitar o entretenimento perigoso, o vestuário, adorno. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário um ponto principal da nossa religião. Há algo mais valioso sobre o que falar. Falemos de Cristo. E quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus cairá. Há necessidade de publicações. Devem ser editadas publicações, escritas na linguagem mais clara e simples, explicando os assuntos de vital interesse e tornando conhecidas as coisas que sobrevirão ao mundo. A primeira e segunda mensagens foram dadas em 1843 e 44. E estamos agora sob proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ser ainda proclamadas. Nós temos que proclamar as mensagens dos 3 anos. Querido irmão, Deus nos convida a proclamar a mensagem. O tempo está próximo. Se trabalharmos para criar agitações de sentimentos, teremos tudo o que queremos. E mais do que possivelmente parte de nossa obra criar agitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo sadio. Deixemos que Deus opere e um instrumento humano ande silenciosamente diante dele, vigiando, esperando,
vigiando, esperando, orando, olhando para Jesus a todo momento. Conduzindo e controlando pelo precioso Espírito que é luz e vida. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus. E, quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir. E ele vem sempre. Como declarar antes. De uma forma aceitável ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, em nosso canto e em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma, a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro Filho de Deus. É por meio da palavra, não pela comoção ou por provocações, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Sobre o fundamento da palavra de Deus, podemos permanecer em segurança. Irmão, nesta noite, te convido, segundo esta palavra, esta mensagem, a guardar tudo que nós apresentamos. É o desejo de Deus hoje, guardar a sua lei. É o desejo de Deus hoje, exaltar a palavra de Deus. É o desejo de Deus hoje, enfrentarmos os críticos. É desejo de Deus hoje, enfatizar a unidade. Termos culto familiar. Querido irmão, te convido a ir para Deus. Querido irmão, te convido a ir para Deus. Pois Ele tem o melhor para nós. Tem o melhor para a humanidade. Senhor, nosso Deus, nós viemos a Ti nesta noite. Queremos buscar o Senhor, porque o Senhor conhece que nós somos. Somos pessoas falhas diante do Senhor. Nós precisamos da Sua luz. Precisamos do Senhor para fazermos a Tua vontade. Nosso Pai, nós temos andado em caminhos muito distantes da presença do Senhor. Nós queremos voltar a Ti porque o Senhor tem muita coisa boa para nós. Tem muita boa recompensa. Por isso, aceita-nos como pecadores nas Tuas mãos e purifica as nossas falhas. Apague, Senhor, nossos pecados e nos receba como Teus filhos. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos dos hospitais. Cure-os, Senhor, pelo Teu poder. Cure a cada um que está a qualquer lugar neste mundo. Aqueles que estão sendo embrutecidos pelo álcool, pelo Satanás, liberte-os, Senhor, para Te conheçam, pois a verdade liberta. Esteja com todos neste mundo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, vem e venha e coma do fruto da árvore da vida. Amém.